Boa noite com Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Aos Filipenses, capítulo 1, verso 3 ao 6. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, nós voltamos a orar a Ti neste lugar. Como sempre, vivendo nessa dimensão, nós temos de pedir, em primeiro lugar, perdão dos nossos pecados. E rogarmos que o Senhor venha vivificar a Tua palavra, porque isso é tudo, é a recompensa do culto, de todos os cultos. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Assentai-vos. A gente vai para Aruanã, depois de Goiás Velho. Lá está a ponte do Rio Vermelho, com apenas 30 metros de extensão, e aquele córregozinho passando embaixo. E ele sai da serra ali, menor ainda. Então, a gente lembra de que o profeta disse, é uma umidade, depois começa a correr uma aguinha ali, forma um rego, né? Um córrego, um rio menor, logo um rio maior, e vai assim de rio maior para rio maior, até cair no mar. Um dia elas se encontram, né? Um dia elas se encontram novamente. Aqui depois de Itaúsu, antes de Itaúsu, tem a ponte do Meia Ponte, esse que passa aqui. Também estreitinho, um córregozinho. Você sobe a serra, é um fenômeno, né? É um meridiano ali, a água que nasce do outro lado da serra, depois de Itaúsu, corre para o norte. É que nasce do lado de cá para cá, corre tudo para o sul. Mas ambas vão se encontrar um dia. Ao longo dos anos, sabe-se que a maior fonte de oxigênio não é a Amazônia, mas é trampolim, mas é política, não é? É o mar. É o mar. Um cientista provou isso. Que o mar é que produz o oxigênio necessário para a humanidade, em maior escala e mais puro. Porque se ela dá oxigênio, ela dá também o gás carbônico, né? Ela exala oxigênio durante o dia e gás carbônico durante a noite. Mas é isso mesmo. As coisas começam pequenas. O profeta Zacarias, né, que foi usado pelo Espírito, o Espírito Santo falando através dele, disse para não desprezar as coisas, o dia das coisas pequenas. Eu até filmei lá no mato uma gameleira envolveu um pé de bacuri. E aquilo foi um passarinho que levou.
É uma sementinha muito pequenininha. E aquilo brotou naturalmente, aquele brotinho tenro, né? Aquela coisinha insignificante. E aquele coqueiro disse: isso aí não tem problema. São como os demais aí que têm nascido ao meu pé, né? Mas é que não era como os demais. Aquela semente era diferente. Talvez até menor do que outras, mas potencialmente ela era bem maior do que ele. E hoje está sufocado pela gameleira. Ele tem poucas folhas de fora. E ela já virou uma árvore frondosa. Começou de uma coisinha pequenininha. A gente vê aí que, às vezes, um casamento começa de um olhar apenas, não é? Um casamento. Agora Paulo está dizendo: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tudo tem um começo. Estou vendo um casal que está vindo à igreja quarta-feira. Esse casal veio aqui à frente, está numa alegria muito grande. É aquele primeiro amor inundando os seus corações. Agora há pouco mesmo os vi entrar aqui alegres. Ele disse que começou ouvindo o rádio e querem ser batizados, ele e sua esposa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Começo. Tudo tem um começo. Agora, tudo que tem começo tem fim. Nós não vamos entrar nessa linha, não é? Vamos encarar somente que tudo tem um começo. Esse homenzarrão que temos aí hoje, com 90 quilos, 110 quilos, e às vezes até mais, um dia ele foi tão pequenininho que precisava até de microscópio, né, para ver aquele genro. Aquele camaradinho que correu lá dentro, né? No ventre de sua mãe, chegou primeiro, ou mesmo não chegou primeiro, mas não são todos que chegam primeiro que perfuram o óvulo. Mas ele teve a graça, né? Foi o predestinado. E logo foi um coração batendo e formando aquele corpo. E hoje é este homem, hoje é você, esta mulher, essa moça, essa criança. Eu quero estudar um pouquinho com os irmãos sobre o começo dessas coisas, de determinadas coisas que são fundamentais e que explicam a causa, principalmente a causa do pecado. Aqui na mensagem à era de Éfeso, no parágrafo 18, eu quero salientar isso primeiro. O profeta diz: estas ilustrações demonstram perfeitamente a parábola do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que o reino dos céus era semelhante a um semeador que semeava boa semente, mas vindo o inimigo semeava entre aquela boa semente joio. Deus não semeou o joio, não foi Deus. Jesus fez essa parábola
proferiu essa parábola e ele próprio a interpretou. Eu não sei como os teólogos ousam negar a doutrina da semente da serpente. Isso para eles é uma loucura. Mas é a própria serpente que já cega o entendimento deles. Porque a semente da serpente sempre foi religiosa. Nós sabemos disso. Jesus nunca chamou um ladrão, a meretriz, de semente da serpente. Mas ele disse que aqueles líderes religiosos, o sumo pontífice, era a semente da serpente. Tinha por pai o diabo. Isso é chocante, mas é verdade. Por isso levaram-no à cruz. João disse a mesma coisa, João Batista. Raça, descendência, semente, de víboras, serpente. Ninguém tenha dúvida disso. E quando Jesus proferiu a parábola do joio, ele estava falando exatamente do começo da coisa. Ele falou, nessa parábola eu posso ver, junto com a mensagem, o que aconteceu lá no Éden. Ele disse depois, ele próprio interpretando, que ninguém mais tem que interpretar, porque o Senhor Jesus Cristo interpretou a parábola do joio e do trigo. Está escrito. Ele disse: o campo é o mundo. Quem semeou o trigo foi Deus. Ele disse: quem semeou o joio foi o diabo. Agora, o joio que o diabo semeou, não é essa erva daninha que está lá no campo. Será que não dá para entender? Isso não levaria ninguém para o inferno. Erva daninha, unha de gato, essas pragas que dão lá no mato, não leva ninguém para o inferno. Não mata, não rouba, não prostitui, não fuma, não bebe. Não tem religião. É que Caim foi religioso. Mas o começo foi assim. Ele diz que quem semeou o joio foi o diabo. Agora o profeta diz: Deus não semeou o joio. João disse que o mundo jaz no maligno. Agora, pergunta-se por que Deus deixou lá no começo isso acontecer. Nós já sabemos que foi para que seus atributos fossem manifestados. E seus atributos, isso está incluso, restrito, uma palavra grega que chama zoso, e quer dizer tudo isso: salvar, curar, libertar. E para Deus nunca fez diferença o tempo. Deus nunca perdeu uma semente. O homem vive aí 80 anos, 60, 80 anos, isso para Deus não é tempo. E esses 6.000 anos não é tempo para Deus. Então Deus não está frustrado. Foi vencido no seu plano. Ele não foi apanhado de surpresa. Ele sabia quem que estava semeando o joio, quem semearia o joio. Começando com aquela coisinha tão pequena, mas ele sabia perfeitamente.
O desvio foi muito pequeno também, que a serpente conseguiu com Eva. Foi o bastante. Agora, aqui na mesma mensagem, a Era de Éfeso, parágrafo 111, o profeta diz, 110, note a maneira exata em que o registro de Deus promulga os nascimentos de Caim, Abel e Sete. Sete veio no lugar de Abel, né? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, Gênesis 4, 1, 2. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, Gênesis 4, 25. Então, há 3 filhos que nasceram de 2 atos de conhecimento carnal de Adão. Agora, sendo que a Bíblia é a perfeita e exata palavra de Deus, isto não é um erro, mas é um registro para a nossa iluminação. Sendo que nasceram 3 filhos, porém Adão só teve 2 atos com Eva. Conheceu Adão a Eva, depois conheceu Adão novamente a Eva para que ela concebesse 7. Você sabe positivamente que um daqueles 3 filhos não era de Adão. Deus tem registrado isto desta maneira tão exata para nos mostrar algo. A verdade do assunto é que Eva teve em si 2 filhos gêmeos, de 2 fecundações, com a fertilização dos ovos em dias separados. E não somente é certo isso, mas alguns dos registros mostram que os gêmeos foram gerados por diferentes varões. Há pouco se publicou por todo o mundo a história de uma mãe norueguesa, lá da Noruega, que estava demandando judicialmente de seu esposo sustento para ela e seus gêmeos, um dos quais era branco e o outro negro. Ela admitiu que tinha um amante negro. O tempo entre as 2 concepções era como que de 3 semanas aproximadamente. Foi lá que começou a coisa. Em Beaumont, Texas, em 1963, os registros mostram outra vez um nascimento múltiplo, no qual as fecundações foram separadas por vários dias. E certamente foi tão tremendo o caso que a mulher quase morreu com um filho, quando se efetuava o nascimento do outro. Agora, por que teve que ser isso? Por que foi que a semente da serpente teve que vir desta maneira? O homem foi criado para Deus. O homem haveria de ser o templo de Deus, o lugar do repouso de Deus, do Espírito Santo. Era o homem, o templo, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? O qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Atos 7, 46 e 51. Então ele continua dizendo, Satanás tem sabido isto todo o tempo. Ele também quer morar no homem assim como o faz Deus. Porém, Deus tem reservado para si mesmo aquele direito. Satanás não pode fazer isso. Somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pôde e nunca poderá fazê-lo, se encarnar, como Deus fez em Cristo Jesus. Ele não tem poderes criativos. A única maneira pela qual Satanás podia levar a cabo o que se propôs fazer era entrando na serpente no Éden
que era um animal ereto entre o chimpanzé e o homem. A ciência diz que tem um elo perdido entre o chimpanzé e o homem. É esse elo. Assim como entrou por meio dos espíritos imundos nos porcos em Gadara. Havia um homem lá em Gadara, o gadareno, que morava nos sepulcros. Nós vimos isso aí na fita até. Via nu. Esse espírito que dá agonia das mulheres ter roupa no corpo hoje. É o mesmo espírito lá do gadareno. Então, quando Jesus se aproximou, aqueles demônios, que eram uma legião, 2.000 demônios, habitando naquele corpo. Não tinha cadeia que segurava ele. Eles já pediram, eles sabiam que ia sair, pediram para, rogaram que entrasse nos porcos. Jesus permitiu. Então, Deus não entra em animais. Porém, Satanás o pode fazer e o fará para levar a cabo seus propósitos. Ele não pode ter um filho diretamente por Eva, como Deus o teve por Maria. Deus fertilizou um óvulo e trouxe ao ventre de Maria. Assim sendo, entrou na serpente e enganou a Eva. Então você está vendo o começo de tudo. Ele a seduziu e por meio dela, Satanás teve um filho substituto. Caim manifestou completamente as características espirituais de Satanás e as características animalescas, sensuais, carnais da serpente. Com razão, o Espírito disse que Caim era do maligno. Em verdade o era. Aí está o começo da coisa, da história. Os antropólogos estudam o homem, a origem do homem, essa coiseira toda, mas eles não podem chegar lá. Isso é somente para um profeta. Somente para o profeta de Deus. Por isso Satanás odeia a revelação do Gênesis e do Apocalipse, porque ele é desmascarado. A revelação mostra que religião não salva ninguém, que essas denominações estão arrasadas, sucumbidas, enganadas. A revelação mostra quem é a grande prostituta, que está embriagada com o sangue dos santos, envolvida com a política, casada com o Estado. É uma desgraça uma nação parar todinha. O cristão não devia compartilhar disso em ponto algum. Sacrifica-se um dia a um ídolo, a uma imagem de barro. Mas nós sabemos de onde vem o seu princípio, o seu começo, e conhecemos também o seu fim. Aqui na mensagem mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? É um tema que já é um desafio, né? Não, ele não mudou. Nós vamos ver. Deixa o sistema ou os sistemas. Vamos deixar a Eva, vamos deixar a serpente, vamos deixar o Caim e vamos pensar em nós. Aqui nós vamos encontrar uma coisa muito profunda, que há somente uma coisa a fazer: começar de novo. Então a pessoa que é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, ela tem a oportunidade de começar a sua vida de novo. Por quê?
Porque se ela se batiza mediante o arrependimento que São Pedro recomenda em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Então isso significa que o seu passado fica sepultado, esquecido, vai para o mar do esquecimento. Não que a água faça isso, mas é um testemunho público que nos dá uma boa consciência deste acontecimento. É um símbolo que aquela pessoa foi sepultada e ressuscitou novamente. É um testemunho que ela dá para si mesma, para a sua consciência. Então ele diz aqui, no parágrafo 100 dessa mensagem, ele diz: há somente uma coisa a fazer, isto é limpar o registro anterior e voltar para o princípio. Desde que Cristo, como Paulo está usando essa palavra, que Jesus Cristo realmente começa, tem oportunidade, mediante a aquiescência do pecador, do homem, do penitente, do arrependido, de começar uma obra nele. Então, esteja certo, ele vai aperfeiçoar essa obra. Jesus não vai deixar essa obra inacabada. Nós não podemos falar como povo, falamos como indivíduo, ou indivíduos que formam um corpo, formam a igreja. Então podemos dizer que ele vai aperfeiçoar esta igreja. No estado que ela está, na dimensão humana, ela não está na condição de ser raptada. Ela não tem fé para isso. Ela não tem condição. E o profeta diz: como Abraão não tinha condição de gerar um filho com 100 anos de idade, quando ele recebeu a promessa, e aquilo ainda demorou 25 anos para se cumprir. E na medida que ia passando, ele ia ficando mais débil, mais impossibilitado, como homem, como pessoa. E ficar velho é ser perfeito. Envelhecer é perfeição. O ser humano que não envelhece ao longo dos anos, não é perfeito como humano, tem alguma coisa sobrenatural. E ele estava nessa perfeição relativa, como ser humano. Estava correto, era certo ele se envelhecer cada dia que passava, porque ele era um elemento do tempo, como nós somos. Sara era um elemento do tempo, como nós somos. Ambos sujeitos ao tempo. Cada segundo para nós é tempo. Cada segundo. Então, o que aconteceu? Quando Deus começou, é claro que Deus havia começado aquilo desde antes da fundação do mundo, mas ele começou com Abraão, e ainda Abraão foi só se acabando,
Por 25 anos, Deus estava aperfeiçoando a sua obra. Mas de que maneira? Deixando o velho envelhecer mais, a velha secar cada dia mais. Não é outra coisa que está acontecendo com a igreja nesta era. A igreja não está na terra mais para espetáculo público. A igreja não está mais na terra para viver em função da ordem social, a benefício da sociedade. Ela é um benefício, porque ela detém o juízo sobre a terra. Ela não detém o juízo temporário, mas ela é como a atmosfera que protege a terra. Enquanto ela está aqui, a bomba atômica não vai queimar a terra. Mas assim que ela for tirada no rapto, no arrebatamento, esse mundo ficará em grande tribulação. Isso é certeza. Se nós não cremos nisso, nós somos os mais miseráveis do mundo, as pessoas mais miseráveis, disse São Paulo. Então é certo, é absolutamente correto que Deus estava aperfeiçoando a sua obra na medida que Abraão ia perdendo suas possibilidades. Agora, ele começou com a sua promessa. E Abraão só tinha que fazer uma coisa: crer. Separado ele já estava. Separado de sua família, separado de sua parentela. Ele não estava em Sodoma e Gomorra. Ele não estava nem tomando conhecimento do que acontecia na política. Ele não tinha com que se preocupar. Por quê? Ele estava ocupado, ele estava pleno, ele tinha recebido uma plenitude de fé. Aquilo era tudo para Deus aperfeiçoar. Quer dizer, cumprir significa aperfeiçoar, nascer. É ser perfeito. Deus aperfeiçoar a sua promessa em Abraão. Ele só tinha que crer. E ele estava pleno. Ele não duvidou um minuto sequer. Como às vezes acontece conosco, e os nossos espíritos ficam rebeldes. E nós chegamos até... Por quê? Porque nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos numa vida honesta, verdadeira, pura. E quando nós não podemos sustentar isso, então nós entendemos que nós não somos cordeiros. Aqui nós temos um fato que mostra... Você sabe, tudo que você vai começar, se você começa errado, você não pode esperar nada bom daquilo. Começa uma casa aí com alicerce errado. O que vai acontecer? Já começou errado pelos alicerces. Nós temos a capacidade de saber de que forma nós estamos começando tal coisa, tal etapa na nossa vida. De que maneira estamos comprando aquela casa, de que maneira estamos progredindo, de que maneira estamos prosperando. Nós sabemos como, de que maneira, de que forma. Você sabe como o seu casamento começou e como ele se concluiu. E daí
por diante, né? Agora, existe um sistema aqui na Bíblia que é Moabe. Moabe é filho de Ló com sua própria filha. Ele tinha 2 filhas que saíram com ele de Sodoma e Gomorra. A mulher virou uma estátua de sal porque olhou para trás. E elas, naquele ermo, ficaram preocupadas de não terem semente. Então o que fizeram? Embriagaram o próprio pai e se deitaram com ele. E dele vieram 2 raças, 2 denominações, diz o profeta. Moabe representa a denominação natural. Israel representa a igreja espiritual. Agora, isso aqui está falando como começou a coisa. Começou lá da própria filha deitando com o pai. E quando Balaão foi comprado para profetizar contra Israel, ele não podia profetizar, porque ele era um profeta de Deus. O profeta diz. Então, quando ele abria a boca, ele abençoava Israel. A profecia de Balaão era de Deus. Então, o que aconteceu? Para derrubar, para conseguir matar soldados de Israel, foi através da doutrina de Balaão. Então, Balaão pegou e deu uma doutrina. Porque Balaque era filho de Moabe. Disse: olha, põe suas moças aí para requebrar, de mini saia, mostrar seus corpos, suas pernas para os soldados de Israel, e pronto. Então, eles não tinham conseguido matar um soldado até então, através da profecia. Mas quando entrou a doutrina, só num dia, Balaque matou 23 mil soldados israelitas, através da doutrina, que eles se embebedaram. Então, você vê claramente onde é que está o começo dessas coisas que estão aí, religiosas. Moabe era religioso, como Caim era religioso. Agora, ele começou conosco, é claro que foi desde antes da fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, quando ele colocou o seu nome lá no livro da vida do Cordeiro, ele já estava começando com você. E você, bem mais tarde, quer dizer, agora, vamos dizer no século XX, é claro que foi, não é? Então você veio à cena, mas o seu nome já estava no livro da vida do Cordeiro. É por isso que você creu na mensagem. É por isso que você creu no profeta de Deus. É porque o seu nome já estava escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então foi lá que ele começou a obra com você. E ele vai aperfeiçoá-la. Ele está aperfeiçoando quando você vai ser, só será perfeito no sentido da palavra quando tiver outro corpo. Aí você lê 2 Coríntios 5, vê que aquilo sim é perfeição. Porque no outro corpo nós não teremos dor, nós não teremos saudade, nós não vamos nos envelhecer, nós não vamos morrer. Então essa é a perfeição. Aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É aquela pedra de coroa, do varão perfeito, que virá sobre essa pirâmide. Agora, eu quero ainda mais um pouquinho, só mais um pouquinho aqui, na era de Éfeso, parágrafo 72, concluir a respeito de como fazer.
Porque muitas pessoas dizem, como fazer? Como eu devo fazer? Então, começa de novo. Bem-aventurado o homem, a pessoa que tem oportunidade, que tem condição de começar de novo. Deixando as coisas que para trás ficam, olhando para o alvo que é Cristo. Aqui em Apocalipse 2:5, o Senhor diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então ele está dizendo, Deus lhes diz que recordem. Claro está que algo lhes tinha fugido da mente. Haviam se esquecido de algo. Ele lhes disse que voltassem suas mentes ao ponto de origem. É uma demência, é uma amnésia. É um esquecimento. Nós temos aí a mensagem amnésia. A pessoa perde a sua identidade, esquece a sua identidade. Não sabe o nome da mãe, não sabe o nome do pai, não sabe o seu próprio nome. Perde os sentimentos. Não tem mais temor. A amnésia faz isso. Não fica um homem de coração insensível, uma mulher de coração insensível. A origem da primeira era foi pentecostal, porém eles haviam caído desse nível, haviam se esquecido da glória e da maravilha de Pentecostes. Era tempo de voltar na mente e depois na realidade, voltar aonde podiam dizer, porque para mim o viver é Cristo. Voltar à pureza, como quando trataram com Ananias e Safira. Mente, fica por isso mesmo, né? Não, a morte está. Tem muitos Ananias e Safiras mortos. Voltar à porta formosa. Voltar lá para a porta formosa do templo. Oh, que infame é desviar-se do caminho de Deus e apoiar aqueles atos que desonram o seu nome. Todo aquele que invocar seu nome, aparte-se da iniquidade e mantenha seu vaso puro para Deus. Observe o que você era antes em seu coração e em sua mente e em sua vida. Então volte a isso. É a única solução. Ou então, não há salvação para mim. Ou então não há salvação para o homem. E qual é a maneira de voltar? O caminho a seguir é o caminho do arrependimento, em primeiro lugar. Se um pecador tem que vir a Deus pelo caminho do arrependimento, então o cristianismo morno, ou o que tem apostatado, terá que se arrepender muito mais. Arrependam-se, produz, pois frutos dignos de arrependimento, prove-o por meio de sua vida. Deus disse, virei a ti e removerei o teu candeeiro, certamente. Uma igreja nessa condição não pode dar a luz ao mundo. Sua luz tem se tornado em trevas. Então Deus tirará seu mensageiro fiel e seus pastores fiéis e os deixará a si mesmos. E eles continuarão falando acerca de cristianismo, mas destituídos dele. Esse é o estado das igrejas. Ele aplica ao indivíduo, mas ele está falando para a era. A era. Arrependam-se rapidamente, não hesitem. Claro está que Éfeso hesitou, porque seu tempo de vida não foi muito longo. A glória de Deus diminuiu rapidamente. Não tardou muito tempo para que a cidade ficasse convertida em ruínas. Seu templo glorioso chegou a ser uma massa informe. A terra chegou a ser um pântano habitado por aves dos charcos. A população tinha ido embora, exceto alguns incrédulos, numa vila imunda. Não tinha ficado um crente em Éfeso. A lâmpada tinha sido arrancada de seu lugar. Agora, isto não quer dizer que ela não podia ter se arrependido.
Não quer dizer que não possamos nos arrepender. Nós podemos, mas tem de ser logo. Deve ser um coração verdadeiro, clamando a Deus em tristeza. Então Deus restaurará, a glória virá de novo, a alegria da salvação retorna. Então, se cumpre o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. É a nossa oração. Vamos fechar os olhos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie-me, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Senhor, toma este salmo como nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.